O que eu não devo esperar de um medicamento? Essa pergunta é ótima. E a resposta complexa. Porque sim, tem muita gente acreditando que um antidepressivo vai ser o novo Jesus Cristo. Ou seja, o salvador da sua vida. Mas, pensar assim pode ser perigoso. Por quê? Porque muitas vezes essa crença vem acompanhada de uma transferência de responsabilidade, o que é diferente de ter esperança no antidepressivo, entende? Tem muita gente que passa a considerar que a causa da resolução do seu problema é uma parte externa a si mesmo, ou seja, um medicamento, aquele que vem de fora e que a gente bota para dentro para consertar o que não anda bem, né? E acreditar que o seu cérebro tem um defeitinho, que o remédio ele vai consertar esse defeito como mágica, na minha opinião, é uma visão realmente muito frágil e simplista da maravilha que é o teu corpo inteiro. Assim. Infelizmente, é justamente esse tipo de pensamento que pode te impedir de uma melhora real, porque aí a gente não investe tempo onde deveria. Então a pergunta que fica é o que fazer, né? Bom, primeiro, a base para produzir neurotransmissores é uma alimentação de qualidade. O que os neurotransmissores têm a ver com os antidepressivos? O antidepressivo potencializa a atuação de determinados neurotransmissores. Mas para que tu tenha a atuação dos antidepressivos, tu tem que ter a base, que é a formação dos neurotransmissores. E se você não tiver os nutrientes para formar esses neurotransmissores, não adianta botar gasolina no carro, meu caro. Porque ele tá com o motor fundido. E eu digo mais, alimentos ultraprocessados, aqueles que geralmente vêm em pacotinho no supermercado, né? Em excessos, podem até mesmo agravar o seu quadro de ansiedade ou de depressão. Por quê? Porque hoje a gente tem ciência que a depressão é, além de tudo, também uma doença inflamatória. Então, há uma inflamação no organismo e com a ingestão desses alimentos, a gente agrava a inflamação. Então, teoria, como tudo realmente está conectado, a gente está agravando também o quadro depressivo. Isso tudo é ciência, não é papo de guru. Segundo, o seu estado mais melancólico ou até mesmo mais ansioso, ele pode sim ter uma base genética. Mas a manutenção desse estado tem muito mais a ver com uma forma como você pensa e com as coisas que você espelhou na infância. É por isso que uma terapia que ajude você a compreender a sua história não é luxo, é cuidado, é parte do tratamento. E terceiro, a atividade física, preferencialmente aeróbica, que é aquela desgraçada que faz a gente suar. Por quê? Porque o seu corpo ele foi moldado ao longo de milhares de anos para funcionar em movimento. Ficar parado, sedentário, é como deixar o motor sem óleo. E o corpo inteiro não vai funcionar bem com isso. E o quarto ponto que pouca gente comenta, mas para mim é um dos mais essenciais, são os vínculos humanos. Porque sim, se conectar com outras pessoas é fundamental. Por quê, né? O ser humano ele só conseguiu sobreviver e se adaptar graças ao bando, à sensação de pertencimento. E eu vou além. Atividades com propósito que envolvam ajudar alguém ou contribuir com uma boa causa também entram aqui. Isso porque a conexão humana ela não é só sobre afeto, mas também sobre oferecer sentido. E, portanto, fazer parte de algo maior pode sim ser um remédio poderoso e natural, né? Bom, e para fechar esse tópico, eu quero contar uma história real. Uma vez, eu fazia um trabalho voluntário em uma comunidade terapêutica para dependentes químicos. E foi lá que eu conheci um padre. E a história dele me marcou profundamente, tanto que eu lembro até hoje. Porque ele havia sido diagnosticado com uma depressão crônica. Ele não respondia os tratamentos e ele já tinha testado várias opções, nenhuma delas com o efeito desejado. Ele me disse que chegou um certo momento que ele escutou dos médicos que o que restava para ele era ir levando. Tu imagina o nível de sofrimento de uma pessoa em ouvir disso
do profissional que, em teoria, deveria ser a pessoa que simboliza esperança para ti, né? Foi aí que um amigo dele convidou ele a participar dos trabalhos comunitários da instituição. E aos pouquinhos ele foi se soltando, se desenvolvendo, se aprimorando, se conectando com pessoas e foi encontrando ali um sentido novo para a própria vida. Naquela época, quando eu o conheci, o padre já havia desmamado de todos os antidepressivos e ele me confessou, não eu confessei para ele, né? Que ele tomava só um medicamento para dormir à noite. E ele seguia firme com o apoio do grupo e do seu propósito, que era assim esse serviço, né, dedicado a essa instituição. Por que essa história é importante? Porque muita gente passa anos pulando de tratamento em tratamento, apostando na próxima solução milagrosa da ciência, sem nunca parar para fazer o básico bem feito. A gente esquece que tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são quadros complexos e que não existe uma causa única. É um quadro multifatorial. E é por isso que se exige estratégias multifatoriais. Reiterando, alimentação, movimento, vínculo, propósito, medicação quando necessário e meditação além da terapia, né? Não é sobre escolher um ou outro. É sobre construir aos pouquinhos uma rede de sustentação com várias pecinhas trabalhando juntas. E eu espero que esse vídeo, apesar de despertar um certo incômodo, possa ser fonte do teu movimento, em procurar olhar para isso que tu está sentindo numa maneira mais ampla e entender que sim, vai demandar um pouquinho ou muito de ti para que você possa realmente se sentir melhor. Eu espero ter lhe ajudado sobre essa questão hoje. Se esse é o tipo de conteúdo que você curte, eu convido você a nos seguir neste canal. Muito obrigada por passar este tempo comigo. Um abraço apertado e até a próxima!